Olá pessoal, esse é o Lavei Matemática. Eu sou o professor Thiago Basílio e eu tava com muita saudade de gravar aqui pro canal. Demorei, mas voltei e voltei cheio de novidade, tá? E a primeira vocês já estão vendo aqui na tela, já tá jogada aí. PISM 3, aula 1. Seguinte pessoal, eu desde 2018, quando eu comecei a dar aula para ensino médio, eu foco as minhas aulas na preparação para o PISM, tá? Inclusive oferecendo aulas extras para poder realmente conseguir focar na matéria que é cobrada no PISM. Esse ano, infelizmente, também nessa questão da pandemia, né? Então pensei com carinho e resolvi trazer aqui para o canal esse projeto. E o meu objetivo aqui é a gente conseguir cumprir todo o currículo, todo o conteúdo que é cobrado no PISM. Então aqui a gente vai trabalhar teoria, exemplos, exercícios, questões do PISM, tá? Então aqui eu estou começando as aulas do PISM 3, tá? Inicialmente estão programadas, cuidado, hein, senta aí, 85 aulas, inicialmente, tá? Esse é um valor que pode mudar, mas já é uma coisa que eu já estou mais ou menos encaminhado aqui, já comecei a preparação. E a gente vai começar hoje, nesse momento. Se tiver alguém aí de outra série, tá? No momento oportuno mais pra frente eu vou iniciar também do PISM 1 e do PISM 2, tá? Então pessoal, sem mais enrolação, um aviso aqui. Na descrição do vídeo tem uma lista de exercícios, tá? Essa lista, ela tem os exercícios que são referentes à aula de hoje, tá? A aula de hoje é sobre plano cartesiano, no capítulo de ponto, que pertence à área de geometria analítica, tá? Então na descrição aí tem um link, clica aí, baixa a lista para você poder resolver, tá? Pra praticar o que a gente vai trabalhar hoje aqui na aula. Bom, vamos lá então, né? Pessoal, primeiro de tudo então a gente vai começar com a pedra fundamental da geometria analítica, que é o ponto. Pessoal, ponto, todo mundo sabe o que é. Às vezes a pessoa não sabe explicar o que é, mas ela sabe apontar, sabe desenhar para a pessoa o que é um ponto. E a ideia é justamente essa. Repare que aqui na frente do ponto tem justamente dois pontos, não é? Aí na tela de vocês. E o ponto é isso, é uma coisa assim, é uma coisa minúscula. Na verdade ela não tem dimensão nenhuma, mas é a base de tudo, tá? E a gente vai fazer o estudo todo em cima do ponto. A gente vai estudar ponto, reta, circunferência, mas tudo nasce do ponto. E no caso da geometria analítica, nós falaremos de par ordenado. A gente vai trabalhar do início ao fim com par ordenado. O que é um par ordenado? Bom, você pode pensar, né? Par é 2. Boa. Ordenado vem de ordem. Boa também. Galera, par ordenado é um par, obviamente, né? Mas é um par de números, tá? E são números que servem como coordenadas. Isso porque na geometria analítica a gente faz uso de uma coisa que se chama plano cartesiano, tá? E o par ordenado ele vai funcionar como coordenadas para a gente poder localizar o ponto nesse plano cartesiano. Dessa forma, o plano cartesiano ele passa a exercer um papel de mapa. É um mapa onde estão localizados todos os pares ordenados, ou seja, todos os pontos. Então o plano cartesiano é formado por pontos. Quantos deles? Infinitos. É um plano, tá? Plano tem infinitos pontos. O plano cartesiano a gente vai trabalhar sempre com dois eixos, tá? São dois eixos perpendiculares. O que são eixos perpendiculares? Perpendicular é porque forma ângulo reto. O que é ângulo reto? É ângulo de 90 graus, tá? Então são dois eixos, são duas retas numeradas, para ser mais preciso, que são perpendiculares e se cortam em um ponto só. Esse ponto vai ser chamado de origem.
a coordenada da origem é o 0, 0, porque é no 0 que tudo começa. A gente começa do 0. Apesar dessa aula começar do 1. Essa é a aula 1, mas tudo bem. Tudo começa do 0. Temos então, em relação a esses eixos, temos o eixo X, que também é chamado de OX. Ele é o eixo das abscissas. E ele, na verdade, ele é o eixo horizontal, tá? Se ele é o eixo horizontal, obviamente nós temos um eixo vertical, que vai ser o eixo Y, ou simplesmente OY, que recebe o nome de eixo das ordenadas, tá? Então, abscissas e ordenadas. Guarda esses nomes. X é abscissa, Y é ordenada. E quais são as coordenadas de um ponto? São aquelas que formam o par ordenado, no caso XP, YP. Por que tem esse P aí? Porque é o ponto P. Está indexado só para a gente poder localizar. Então o ponto P tem coordenadas XP e YP. Eu vou mostrar para vocês aí o que seria mais ou menos a ideia do eixo do plano cartesiano. Então se tem aí dois eixos, né? Tem o eixo X, tem o eixo Y. E aqui nesse caso, o eixo X horizontal, o Y vertical, e tem ali o ponto P. O ponto P tem coordenada XP, que está ali no eixo X, e tem coordenada YP, que está lá no eixo Y. E agora, pessoal, a gente vai fazer um exemplo aqui, para a gente poder entender isso, tá? Então, eu vou mudar aqui para minha câmera. Isso é uma novidade no canal, realmente não tinha isso aqui no canal ainda, né? Que agora a gente tem uma câmera para poder fazer a atividade aqui na mão, tá? Então, se por acaso desfocar ou se minha letra for muito feia, desculpa, tá? Esse é o nosso primeiro exemplo. Vou fazer o meu melhor aqui, tá? Para todo mundo entender. Então, exemplo 1. Localize os pontos. Aí tem uma infinidade de pontos do A até o M, tá? No plano cartesiano a seguir. Lembre-se da ordem das coordenadas da marcação e utilize a malha quadriculada como apoio na localização. Pessoal, eu não enfatizei antes ali, mas o par ordenado sempre tem primeiro o X e depois é o Y. Primeiro o X, depois o Y, tá? Essa ordem ela não se altera. Então, em cada um daqueles pontos ali, nós temos primeiro o X e depois o Y. Tá dando para ver legal aí, né? Então, pessoal, só para a gente poder ter um conhecimento aqui, aqui embaixo nós temos exatamente o plano cartesiano. Aqui está o nosso eixo das abscissas. Deixa eu parar de falar que eu não estou acostumado ainda a digitar enquanto eu escrevo, tá, pessoal? Então relevem aí. E no Y aqui seria o eixo das ordenadas, tá? Então guarda isso. O horizontal é o eixo das abscissas e o nosso vertical seria o eixo das ordenadas, ok? Então a questão aqui é localizar os pontos. Reparem o seguinte, ó, eu falei que a origem é onde tudo começa, né? Tá aqui, ó. É nesse encontro que começa o nosso plano cartesiano. Então nós temos aqui o eixo X, que é o eixo horizontal, e temos o eixo Y, que é o eixo vertical, tá? Então a gente vai começar trabalhando justamente a ideia de marcar o ponto A, 2 e 1, essa ideia da marcação. Como é que a gente faz? Então lembra, ó, aqui está o nosso X e aqui está o nosso Y. Então, primeira coisa, eu tenho que marcar X igual a 2, certo? Então você vai, posiciona o seu lápis, sua caneta, a sua lasca de pedra, o que você usar para escrever, tá? Posiciona aqui na origem. E aí eu tenho que marcar primeiro o X igual a 2. O primeiro movimento ele sempre vai ser feito na horizontal. E aí você tem que ver se é para a direita ou para a esquerda. Repare que para a esquerda nós temos números negativos. E para a direita eu tenho números positivos, tá? Como eu quero marcar o 2, eu vou para a direita. Então daqui eu vou
e paro aqui. Estou no 2, ok? Agora eu tenho que marcar o y igual a 1. 1 está para cima ou para baixo? Repara que para baixo eu tenho negativos e para cima eu tenho positivos. Então eu vou marcar o 1 para cima. Vou utilizar aqui, ó. Estou com a canetinha aqui, com a régua. Apesar de estar usando quadriculado, né? Eu errei aqui ainda. Eu consegui errar. Impressionante. Vou fazer sem régua. Ficou meio arranchado ali, pessoal, mas desculpa, tá? Esse aqui é o nosso ponto A. Primeiro ponto é o A, está localizado, ó, no 2 e no 1. Sempre você lê primeiro o X e depois o Y. Vamos olhar agora o ponto B. O X aqui é 1 e o Y é 2. É o contrário aqui, né? Será que vai cair no mesmo ponto? Vamos olhar, ó. Temos aqui o ponto está na origem, né? Já que eu quero 1, eu vou para a direita ou para a esquerda? Eu vou para a direita. E o 2, para cima ou para baixo? Para cima, né? Então a gente vem aqui. Pessoal, não estou usando régua porque aqui eu tenho pontilhado, tá? Mas se você está fazendo sem o pontilhado, é bom usar a régua para poder ficar certinho, tá? Então ali está o nosso ponto B. Pessoal, está muito pequena a letra, então eu estou escrevendo pequenininho, mas é porque senão pode embolar o plano cartesiano ali, tá? Agora o C. No ponto C, o X vale 4 e o Y vale menos 3, tá? No caso do C igual a 4, ó, posiciona aqui na origem. Já que eu quero ir para o 4, é positivo, eu vou para a direita. Estou aqui no 4. Agora eu vou olhar, o Y é menos 3, se é menos eu vou para baixo. Então aqui do 4, a gente vai descendo até que a gente encontre a linha aqui do menos 3. Então aqui vai estar o nosso ponto C, tá? Tá ali embaixo C. Ok? Pessoal, pode parecer muito simples, até meio monótono, né? Mas é importante, tá? Eu já vi muita gente errar isso aqui, cara. E se você errar isso aqui, matou essa questão. Você não pode errar isso. Tem que ter uma atenção, tem que ter um cuidado, tá? Agora o D. O D, nós temos o X igual a menos 5 e o Y igual a 3. No caso do X igual a menos 5, ó, vou posicionar aqui na origem. Eu quero ir para o menos 5. O primeiro movimento é sempre na horizontal. Agora, se eu vou para o menos 5, eu vou para a esquerda. Então eu vou parar aqui, ó. Aqui está o menos 5. E o Y lá em cima, ó, é 3. Então eu vou subir. Então já que eu vou subir, vou marcar aqui. Pessoal, eu prefiro fazer, como eu tenho quadriculado, eu prefiro fazer sem a régua, porque com a régua eu estou conseguindo errar o tracejado ali. Ok? Deixa eu marcar um pouquinho mais. Esse é o nosso ponto D, né? É o ponto D. Ok? Só dar uma olhada aqui atrás. Vocês vão ver o que aconteceu aqui. Enfim. O ponto E agora. No ponto E temos o X e o Y. O X é 7, o Y é 0. Então posiciona aqui seu lápis, sua caneta ou sua lasca de pedra na origem. E vou caminhar primeiro 7 para a direita. Cheguei aqui. Agora repara que o nosso Y é 0. Pessoal, se é 0, eu vou para cima ou para baixo? Eu vou para lugar nenhum, eu vou ficar por aqui mesmo, porque é 0, né? Então aqui é o nosso ponto E. Ele está localizado exatamente sobre o eixo das abscissas. Ok? Nosso ponto F é menos 7 e 0.
tá? Então, primeiro, posiciono na origem, vou para o menos 7 e depois é 0, então eu não saio daqui. Esse vem a ser o nosso ponto F. Ok? Agora, o G, temos aqui x igual a 0, y é igual a 4, ok? Então, posição na origem. Primeiro movimento horizontal é 0, ou seja, não movimento. O segundo, que é na vertical, é 4. Então, vou subir até o 4 e vou marcar aqui no próprio eixo. Esse é o G. Beleza? Agora o H. O H também começa com 0 no X e aqui é menos 2 no Y. Então, posição na origem, já que é 0, não vou para lugar nenhum, fico aqui. E no caso do menos 2, eu desço. Vou marcar aqui, esse é o ponto H. Certo? Agora o ponto I. Temos aqui menos 1 no X e menos 3 no Y. Então, posição na origem, vou para a esquerda para encontrar o menos 1. E já que eu quero menos 3, eu vou para baixo. A gente vai para baixo até encontrar a linha do menos 3. Esse aqui é o nosso ponto I. Ok? Próxima coisa, J. O J temos aqui 1 sobre 2 e 3. Só lembrando, pessoal, 1 sobre 2 é meio, tá? Então, ó, o meio, ele é um número que está exatamente entre o 0 e o 1, bem no meio mesmo, né? Então, ó, não sei se está dando para ver o quadriculado aí, né? Mas acredita em mim, temos 4 quadradinhos aqui, tá? Em cada divisão. Mas é só você marcar no meio, pega a medida aí e marca no meio. Então, no caso aqui, vou andar meio para a direita e vou andar 3 para cima. Aqui está o nosso ponto J. Próxima, menos 6 e 7 quartos. Posiciono na origem, vou para o menos 6 e agora eu tenho 7 quartos. Pessoal, na dúvida dos 7 quartos, você vem aqui, ó, e divide 7 por 4. 7 por 4 é 1. 1 vezes 4 é 4. Para 7, 3. Quer continuar a conta? Multiplica por 10, passa para o décimo. 30 por 4 é 7. 7 vezes 4 é 28. Para 30 são 2. Multiplica de novo por 10 para poder entrar no centésimo. 20 por 4 é 5. E 5 vezes 4 é 20. Então, esse 7 quartos, ele equivale a 1,75. Então, ele está entre 1 e 2. E mais do que isso, ele está entre 1,5 e 2, tá? Então, é o meio do caminho entre o 1,5 e o 2. Então, a gente estava aqui no menos 6, né? Então, a gente vai subir até encontrar esse... Deixa eu marcar por aqui, ó, porque ele vai vir aqui, ó. Tá, até você poder encontrar o 1,75, que seria o 7 quartos, tá? É isso. Esse é o nosso ponto. É o K, né? K. Ok. Deixa eu só verificar de novo aqui, pessoal. Tá acontecendo alguma coisa aqui, mas beleza. Vocês vão ver ainda. Fazendo suspense, né? L. O L é 21 quartos no X e é menos 5 no Y, tá? Mesmo procedimento, quer saber o 21 quartos? Pega o 21, divide por 4. Deixa eu chegar um pouquinho para cá. 21 dividido por 4
dá 5. 5 vezes 4 é 20. Para 21, 1. Quer continuar? Multiplica por 10. Virou 10 décimos. 10 por 4 é 2. 2 vezes 4 é 8. Sobram 2. Quer continuar? Passa para o centésimo. 20 por 4 é 5. Então, 5,25. Ok? Então, esse número está entre o 5 e o 6. E mais do que isso, está entre o 5 e o 5,5. Então, você vem aqui. 5,5. Vai estar aqui, tá? E a gente vai para baixo, né? Até encontrar o menos 5. Opa, parou um minutinho. Pessoal, nesse exato momento eu cometi um engano. Era para marcar o 5,25, eu marquei o 5,5. Vocês vão ver aí, ó. A gente fez a conta do lado esquerdo ali, né? E na hora de baixar, eu baixei do 5,5. Foi mal. Sinto muito. Segue o vídeo. Valeu! Pessoal, essa primeira aula, ela é meio chata mesmo, porque realmente é uma coisa assim, que para alguns pode ser boba, né, mas é o fundamental, né, tem que saber isso daqui, ok? Finalmente, o m, o x é menos 3,5, o m é menos 4. Menos 3,5, pela mesma ideia aqui, assim, é fácil de saber de cabeça, vamos fazer a conta, ó. 13 por 2 é 6, sobra 1, multiplica por 10, para ir para o décimo, 10 por 2 é 5. Então isso aqui é 6,5. Toma cuidado que na verdade é o que? É menos 6,5, tá? Então ele está entre o menos 7 e entre o menos 6. Então ele vai estar, ó, aqui, ó, menos 6,5 até o menos 4. Marcando aqui. Vocês estão bem, pessoal? Puxar um papo enquanto eu faço tracejado errado aqui, né? Só para não ficar um silêncio constrangedor aqui. Vocês estão bem, né? Então, beleza. Então, tecnicamente é isso, tá? O primeiro exemplo é esse. É um exemplo enjoadinho, porque tem muita coisa para marcar. Tem que ficar tracejando. Mas a ideia é essa daqui, ok? Bom, vamos voltar aqui para a nossa aula, para a gente poder falar de algumas observações importantes, tá? Bom, primeira observação importante. São alguns pontos importantes, tá? A primeira é que, em geral, a gente tem que o par ordenado AB não é o mesmo que o BA. Tá? A gente viu até no exemplo anterior ali. Vou colocar aqui, né? Vocês podem ver, deixa eu chegar um pouco para o meio, que o A era 2 e 1, o B era 1 e 2, e eles caíram em pontos diferentes. Então, por isso que tem esse nome, par ordenado, porque a ordem cria um ponto diferente, tá? Você mudou a ordem, você mudou o ponto, beleza? Então, primeira observação. Segunda observação. Os eixos dividem o plano em 4 regiões denominadas quadrantes, tá? Então, essa seria a representação dos quadrantes. Você sempre começa lá no de cima, tá? Da direita, e você roda no sentido anti-horário. Ah, Thiago, o que é sentido anti-horário? Pessoal, tem a ver com relógio. Tá, pra quem não sabe, né? Não sei se tem, mas sempre tem um que não sabe. O ponteiro do relógio gira no sentido, que seria o horário, e se girar ao contrário, seria o anti-horário. Então a gente tem ali, ó, primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. Ok?
Então guarda essa ordem, que é importantíssimo saber essa ordem dos quadrantes. Guarda qual que é o primeiro, que é o lado de cima, da direita, e guarda que é no anti-horário, que você consegue tranquilinho determinar a ordem dos quadrantes. Então, repara que no primeiro quadrante, tanto o X quanto o Y são positivos, tá? Os dois são positivos, porque o X está para a direita e o Y está para cima. No segundo quadrante, você já passou para a esquerda. Na esquerda, o X é negativo, só que você continua em cima, então o Y é positivo, ok? No terceiro quadrante, você segue na esquerda com X negativo e agora você passou para baixo. Então, nesse momento, o seu Y também é negativo, os dois são negativos. E no quarto quadrante, você voltou para a direita, então o seu X volta a ser positivo. Entretanto, você ainda está na parte de baixo, então o Y é negativo. Guarda essa questão dos sinais. Tem um exercício na lista que é baseado nisso, para você poder preencher as coordenadas com o sinal baseado no quadrante que está. Se eu não me engano, é o exercício número 2 da lista que está na descrição. Ok? Agora sim, alguns pontos importantes. Pontos que estão no eixo das abscissas. Esses pontos, eles possuem ordenada nula. Pessoal, o que é ordenada mesmo? Ordenada é o Y. Então, se está no eixo X, é porque o Y vale 0. Então, os pontos, eles têm esse formato. É um número qualquer e o 0. Esses são os pontos do eixo das abscissas. Eixo das ordenadas. Aí é o contrário, né? Eu estou falando do eixo Y. Então, se eu estou no eixo Y, quem vale 0 é o X. Então, os pontos do eixo das ordenadas, eles são da forma 0 e um número qualquer. Tá? Agora nós temos também a bissetriz dos quadrantes ímpares. Pessoal, bissetriz é uma reta que divide um ângulo ao meio. Tá? No caso ali, ela vai dividir os quadrantes ao meio. E nós temos duas bissetrizes. Tem uma bissetriz que passa no primeiro e no terceiro quadrante. Por isso que ela é dos quadrantes ímpares, tá? Todos os pontos que estão nessa bissetriz têm coordenadas iguais. Porque já que divide no meio, ela deixa valores também que estão à mesma distância e também vão ter os mesmos valores, tá? Então, nesse caso, o X é igual ao Y. E com isso, os pontos são sempre nesse formato, A, A. Ou, se você quiser, menos A, menos A. O que importa é que os números são exatamente iguais quando o ponto pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares. E é isso daí. A ideia é essa, tá? Você tem a bissetriz passando no primeiro e no terceiro quadrante, e ela sempre guarda as mesmas distâncias para o eixo X e para o eixo Y. Ou seja, os pontos dela têm coordenadas iguais, tanto no primeiro quanto no terceiro quadrante. Temos também a bissetriz dos quadrantes pares, né? Também vai dividir no meio, só que divide o segundo e o quarto quadrante. Lembra que a gente acabou de fazer um estudo de sinal do segundo e do quarto, e lá nós tínhamos sinais trocados. No segundo quadrante, o X era negativo e o Y era positivo, e no quarto quadrante invertia. Quem era positivo era o X e negativo o Y, tá? Então, não tem como ser igual no bissetriz dos quadrantes pares. O número até é, só que o sinal é trocado. Por isso que as coordenadas são simétricas. São números simétricos, opostos, é o mesmo número com sinal trocado. Ou seja, X é igual a menos Y, então os pontos lá, eles são no formato A e menos A, ou, se você preferir, menos A e A. O importante é você saber que é o mesmo número, só que o sinal é trocado. Um é mais, o outro é menos. Ok?
É essa que é a ideia, tá? Passa no segundo e no quarto quadrante, ainda guarda as mesmas distâncias, que está dividido no meio, só que você pega mesmo o número, mas com sinal trocado. Ali no X você tem números negativos, no caso segundo quadrante, né? Enquanto que no Y tem positivos e no quarto quadrante inverte, ok? Reta horizontal. Se ela é horizontal, ela é paralela ao eixo X das abscissas. Nessa reta, todos os pontos têm a mesma ordenada, ou seja, tem o mesmo Y, tá? Então essa reta vai ser sempre uma reta do tipo Y é igual a é Y igual a 4, todo mundo tem o Y igual a 4, ok? E mesma coisa, no caso da reta vertical, ela vai ser paralela ao eixo Y, e nela todos os pontos têm a mesma abscissa, ok? Então a gente vai ver depois a gente, lá na frente a gente vê isso aí. Eu tô falando dessas questões aqui, pessoal. Vocês guardem bem esses pontos, porque é danado para cair em questão isso. Aí vem uma questão lá na frente de distância de 2 pontos. Aí ele fala que determinado ponto pertence ao primeiro quadrante. Então você tem que saber a questão do sinal do primeiro quadrante. Ah, ele fala que tal ponto está sobre o eixo das abscissas. Então você já sabe que se está na abscissa, é porque o y dele vale 0. Então é uma coisa a menos para se calcular. Você já sabe que o y é 0. Porque questões que pedem para calcular o ponto, ou que você precisa calcular o ponto para fazer alguma conta, para achar o ponto tem que achar o x e o y. Se ele te fala alguma informação desse ponto, já te economiza um cálculo ali. Se ele falar que está na bissetriz, você já sabe como é que é o ponto ali. Você já sabe qual que é o número, qual que é a questão do sinal, então te facilita bem. Lá na frente a gente vai ver isso com mais clareza, tá? Eu tô com a voz cansada, pessoal, porque faz tempo que eu não gravo, né? Então não tô acostumado a falar tanto tempo. Se soubessem o tanto de vídeo que eu gravei antes desse, como teste, para poder sair, e agora eu tô indo até o final. Não vou parar, se sair coisa errada eu conserto e bola pra frente, que realmente cansa, mas é um prazer, tá? É um prazer estar de volta aqui. A gente vai fazer mais um exemplo aqui. Deixa eu ativar a nossa câmera aqui de volta. Deixa eu posicionar bonitinho, né? Agora vocês vão descobrir o que eu tava olhando. Eu tava virando toda hora a folha, né? Vamos ver se vai estar enquadrado. Não está enquadrado. Beleza, 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 beleza. Eu tava olhando isso, tá vendo que vazou ali um pouquinho de tinta pro outro lado? Isso é que eu tava olhando no coloridinho dos pontinhos lá. Mas vamos lá. Exemplo 2. Dados os pontos, aí tem mais uma sequência de pontos, mas calma, calma que a gente não vai ter que marcar no plano cartesiano. Ufa! É enjoado marcar esse monte de ponto, né? A gente vai só analisar, tá? Então ele quer que a gente marque quais são pertencentes. Primeiro, a cada um dos quadrantes, depois a cada um dos eixos e depois a cada uma das bissetrizes. Então, pessoal, a gente vai com calma aqui, tá? Então a gente vai em busca do... Vamos na ordem, vamos buscar aqui que ponto que pertence... Como é que vocês preferem? Eu não sei se a gente faz por ponto ou por item, tá? Vamos por ponto? Por ponto é melhor, ó. Então a gente vai começar ali pelo A. O A, ele é 500 e 500. Então, em relação aos quadrantes, a gente olha sempre o sinal. Como os dois são positivos, vamos colocar uma colinha aqui, pessoal. Vamos fazer uma colinha marota aqui do lado. Eu vou até fazer de outra cor. Olha as canetinhas, tudo rodado pra cá. Vou fazer um planinho aqui, só pra gente poder dar aquela roubada. Tá? Não custa nada, né? Então, ó, aqui está o Y, aqui está o X. Então, lembra da ordem. Esse daqui é o primeiro quadrante. Esse é o segundo. Esse é o terceiro.
Esse aqui é o quarto. Em questão de sinal, nesse caso aqui, os dois são positivos, certo? Tá para direita, aqui tá para direita e para cima. Passou aqui para o segundo quadrante, passou para a esquerda é menos, está em cima ainda é mais. Desceu aqui, os dois são menos, veio para cá, o x volta a ser mais. Tá? Isso é só questão para a gente poder localizar a forma dos pontos para saber qual quadrante que os pontos estão. Beleza? Vamos lá então, ó. O primeiro ponto é o A 500 e 500. São duas coordenadas positivas. Se são positivas, ele está no primeiro quadrante. Repara que esses pontos eles têm coordenadas iguais. Se eles têm coordenadas iguais, eles pertencem à bissetriz. Qual a bissetriz nesse caso? Vai ser dos quadrantes ímpares, né? Então, ponto A vem para cá. E é isso, tá? Agora a letra B. Menos 600 e menos 600. São duas coordenadas negativas. Se são duas negativas, a gente está trabalhando com o terceiro quadrante. Então, o ponto B, ele pertence ao terceiro quadrante. E repara que as coordenadas são iguais. Se elas são iguais, ele está na bissetriz. É igual tanto o número quanto o sinal. Então, é dos quadrantes ímpares. Ok? Passando para o próximo. 715 e menos 715. Então, é uma questão de mais e menos. Onde que é mais e menos? É no quarto quadrante. Então, o ponto C, ele vem para o quarto quadrante e repara que os números são iguais, mas os sinais são trocados. Então, número igual com sinal trocado é bissetriz dos quadrantes pares. Ok? Letra D, aliás, ponto D, né? É menos 1002 e 1002. São números que tem sinal trocado, tá? É menos e mais. Repara que menos e mais é o segundo quadrante, então é D. Números iguais com sinal trocado, bissetriz dos quadrantes pares também. Ok? Agora vem o 0, 0. Pessoal, o 0, 0 ele é a origem, tá? Ele está aqui. A origem não pertence a quadrante nenhum, tá? Em compensação, ela pertence tanto ao eixo das abscissas quanto ao eixo das ordenadas, ok? E além disso, 0 e 0 são números iguais que não têm sinal, mas isso não impede de ser números iguais. Então ele pertence aos quadrantes ímpares, a bissetriz dos quadrantes ímpares, e também pertence a dos quadrantes pares. Pertence a tudo ali, tá? Agora começa uma sequência de pontos que tem 0. A gente já sabe se tem 0 é porque está no eixo, tá? Então, ponto F, 711 e 0. Então, quem zerou foi o Y. Se zerou o Y é porque ele está no eixo X, no eixo das abscissas. Se está no eixo, não está no quadrante, então ele não vai entrar em nenhum desses quatro primeiros. Vai entrar no eixo das abscissas, ok? As coordenadas são obviamente diferentes, então ele também não entra em nenhuma bissetriz. Então, terminamos com o ponto F. O G também tem o 0, só que o 0 aqui está no X. Se o 0 está no X, esse ponto pertence ao eixo Y, que é o eixo das ordenadas. Então o G ele vem para cá, e os números obviamente são diferentes, então não entra em nenhuma bissetriz. O H tem o 0 no Y, se zerou o Y é porque ele está no eixo X, então eixo das abscissas. Números diferentes, então não entra abscissa aqui, não entra bissetriz aqui. Temos agora o 0 e 8.198. Não é 0,8, tá pessoal? É 0 e 8.198. Se zerou o X,
é porque está no eixo Y. Então ele vem para o eixo das ordenadas. Ok? E de novo, são números diferentes, né? Então ele não entra nas bissetrizes. Próximo aqui é o J, que é π e π raiz de 3. Imagina marcar o π no plano cartesiano. Que tarefa, hein, pessoal? É aproximação, não tem jeito. São duas coordenadas positivas. Se são duas coordenadas positivas, vai entrar no primeiro quadrante. São números diferentes, então não entra em nenhuma bissetriz. Agora o K, raiz de 2 e menos raiz de 2. O X é mais, então ou é primeiro ou é quarto. E o Y é menos raiz de 2, é menos, então vai estar embaixo. Aqui ele vai entrar no quarto quadrante. E agora sim, repara que esses números, eles são iguais, só que com sinal trocado. Se é igual com sinal trocado, ele entra na bissetriz dos quadrantes pares. E por fim, o L são dois positivos, então é o primeiro quadrante. E aí você pode achar que acabou. Só que repara que 18 quartos, né? Eu posso chegar aqui e dividir em cima e embaixo por 2. Ficou bem fraquinho essa cor, né, pessoal? Vou evitar usar essa cor aí. Foi a primeira que eu peguei aqui. 18 por 2 vai dar 9. E 4 por 2 vai dar 2. Que é justamente o valor que está aqui. Então são coordenadas iguais. Se são iguais, ele vai lá para a bissetriz dos quadrantes ímpares. E formou a Bel aqui. Não sei por que formou a Bel. Foi por acaso. Não foi planejado isso, tá? Olha só, hein? Pessoal, eu aconselho vocês a retornarem aqui naquela primeira questão, nessa daqui. Deixa eu arrumar bonitinho aqui, ó. Retornam nela e façam esse exercício de localizar os pontos, tá? Falar quais que estão em cada quadrante, quais que estão em cada eixo, tá? Aqui não vai ter nenhum ponto na bissetriz, mas você pode fazer esse exercício de localizar os quadrantes e os eixos, tá? Toma cuidado que você não vai olhar a letra. Então, por exemplo, esse E aqui, eu escrevi a letra E no primeiro quadrante. Só que o ponto, ele pertence ao quê? Ao E. Você vai ter que olhar o ponto, não é a letra, não. Eu tô falando isso por experiência própria. Eu já vi aluno meu dizer que esse aqui está no primeiro quadrante porque a letrinha foi escrita lá. Não, você olha pro ponto. Aqui é eixo, tá? Beleza. Para encerrar essa primeira aula de hoje, então, só olhar aqui, nós temos 43 minutos de aula nesse instante. 43. Tá bom, tá um bom tempo. O tempo de aula geralmente é 50 minutos, né? Então, estamos bem aqui. Complete a tabela indicando para cada ponto P o valor de M para que ele pertença à bissetriz indicada. Então, pessoal, repara que em cada linha aqui nós temos um ponto que uma coordenada é desconhecida. A gente quer atribuir um valor para ela para que isso pertença a cada uma das bissetrizes. Você deve estar se perguntando, Thiago, mas o que é a primeira, o que é a segunda bissetriz? Pessoal, muito simples, tá? Primeira bissetriz é justamente a dos quadrantes ímpares, tá? Essa aqui é dos quadrantes ímpares. E a segunda bissetriz é a dos quadrantes pares. Tá? São os ímpares e os pares. Ok? Só guardar. Primeira, 1 é o que? É ímpar. Segunda, o 2 é o que? É par. Então, pessoal, se eu quiser que esse ponto M e 8 pertença à primeira bissetriz, lembra que no ímpar tem que ser igual e no par tem que ser igual, mas com sinal trocado, simétrico, né? Então,
para eu poder fazer esse ponto pertencer à primeira bissetriz, eu tenho só que repetir esse valor. No caso aqui, o M vai ser igual a 8. E para pertencer à segunda, basta trocar o sinal. Pessoal, aqui está exercício 5, tá? Porque é a numeração da lista. Vocês estão com a lista aí, eu falei, né? Tem a lista na descrição. É o exercício 5 daquela lista que eu estou fazendo. De vez em quando eu vou pegar um exercício da lista para fazer com vocês, tá? Peguei esse daí, porque essa lista está pequena, são só 5 exercícios mesmo. Peguei esse para fazer, mas dá uma olhada nos outros lá, tá? Agora, esse ponto é M e menos 3. Para que pertença à primeira bissetriz, o M tem que ser exatamente igual a esse daqui. Então, nesse caso aqui, o M tem que ser igual a menos 3. Para pertencer à segunda bissetriz, tem que ser igual, mas com sinal trocado. Então, ao invés do 3, do menos 3, eu vou usar o 3. Ok? No 4 e M, para pertencer à primeira, eu vou repetir o 4. Para pertencer à segunda, eu vou trocar o sinal. Tranquilíssimo isso, né, pessoal? Aqui eu vou repetir, vai ser o menos 7. E aqui eu vou trocar o sinal, ele vai para 7. Ok? Então esse daí era o exercício 5 da lista que está na descrição do vídeo. Pessoal, agradeço a paciência de vocês, tá? Desculpa aí algumas falhas. É igual eu falei, tô voltando com novidade no canal. Então, tô voltando aos poucos ainda. Já tô ficando sem voz. Essa é a primeira aula de hoje, mas igual eu falei, tive um monte de tentativa antes. Nossa, tive que apagar um monte de vídeo porque realmente eu cansei de fazer a introdução do canal hoje. Mas, galera, realmente é um prazer poder estar de volta aqui. E eu espero estar ajudando vocês aí nessa caminhada. Se você gostou, dá aquele joinha no vídeo, né? Inscreve no canal aí para você poder receber atualização. Eu vou postar realmente muito vídeo esses dias, tá? A gente está aí há 4 meses do PISM. Então a ideia aí é realmente soltar os vídeos que a gente puder para poder ajudar vocês, tá? Na próxima aula, o assunto é distância entre 2 pontos, tá? A gente vai trabalhar já a questão da distância. Se por acaso você tentou fazer a lista de exercício, não entendeu alguma coisa e quer tirar a dúvida, deixa no comentário que eu respondo com todo carinho e atenção, tá? Pessoal, obrigado por assistir. Espero vocês na próxima. Valeu!